Num outro sábado, Jesus ensinava ao povo. Ali se encontrava uma mulher com uma enfermidade que por 18 anos lhe fizera andar curvada. E ele a chamou para que viesse até onde ele se encontrava. Olá, eu sou Fernando Iglesias, estou feliz em receber você para o terceiro programa da série O Sétimo Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História. O que Jesus Cristo fez no sábado, uns 2000 anos atrás, foi realmente revolucionário. Ele ganhou o coração do povo, porém isso lhe colocou em direto conflito com os líderes judeus. Ao declarar ser ele o Senhor do sábado, ele desafiou a autoridade espiritual deles, um desafio que provocou seu julgamento infame e morte na cruz. Jesus nasceu em Belém, uma aldeia insignificante na Judéia, durante o reinado de Tibério. Naquela época, o Império Romano possuía dentro das suas fronteiras dezenas, se não centenas de religiões e seitas. Por exemplo, o zoroastrismo persa, as seitas enigmáticas da Grécia e o druidismo céltico inglês. Os romanos admiravam a religião e a cultura grega e por isso adotaram deuses gregos e os misturaram com as suas próprias religiões. O resultado foi uma mescla de cultos aos ancestrais, ao imperador, ao sol, enfim, uma religião que incluía muitos deuses. Por outro lado, os judeus adoravam a um só Deus. Embora rodeado por essas estátuas de deuses gregos e romanos, eles serviam ao Deus que não viam. Não tinham ícones nem imagens para representá-lo, não tinham iniciações nem rituais de fertilidade. Ao invés disso, eles tinham um dia de 24 horas dedicado ao seu Deus. Eles tinham o sábado, o sétimo dia do Santo Repouso. Depois do êxodo do Egito, Deus fez um concerto com Israel e parte desse concerto incluía os 10 mandamentos, juntamente com o mandamento de guardar o sábado do sétimo dia da semana, como memorial da criação e também da redenção do Egito. Ao observar o sábado, o qual era um sinal entre Deus e Israel, eles se lembravam de que Ele era seu Deus e eles seu povo. Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Para os judeus do primeiro século, o sábado do Santo Repouso era intensamente espiritual. Relacionavam-no ao Deus que criou o universo em 6 dias e que descansou no sétimo. Por isso, eles também descansavam no sétimo dia. Na sua liturgia, eles ponderavam o fato de que Deus lhes tinha tirado do Egito. Então, o sábado era para eles a celebração da sua liberdade. Os judeus do primeiro século tiravam proveito do sábado, pois não trabalhavam, ao invés, regozijavam-se nesse dia. Na sexta-feira, eles jantavam à luz de velas e comiam 2 pães para comemorar o maná que caíra no deserto nos tempos bíblicos. No sábado, eles iam à sinagoga, onde eles tinham a oportunidade de ver e falar com os amigos, e pela evidência que temos, eles estudavam o Torá e adoravam juntos.
Quando Jesus esteve aqui na Terra, o sábado estava sobrecarregado com regras e regulamentos arbitrários. Os rabinos tinham convertido a observância do sábado em uma ciência meticulosa, sem sentido ou alegria. O sentido original do sábado havia sido esquecido. Era tempo de uma nova luz brilhar sobre o santo dia semanal. Durante o primeiro século, observar os sábados significava não fazer isso ou aquilo. Proibia-se dar um nó, Cozinhar, escrever mais de uma letra do alfabeto, carregar qualquer coisa, incluindo o que se podia levar no bolso. não se podia fazer as tarefas cotidianas, como curtir peles e outras atividades de subsistência. Proibia-se acender fogo e apagá-lo. Proibia-se caminhar mais que 2.000 côvados além de sua morada. 2.000 côvados seriam mais ou menos 1 quilômetro. Quando Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, ele estava falando de um conceito radical e incômodo. Não é de se estranhar que provocara tanta oposição por parte dos líderes judeus. Alguns dizem que o sábado e os 10 mandamentos perderam seu sentido com a vida e a morte de Jesus e que em algum momento ele teria abolido o sábado. Em vez de dizer que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ele poderia ter dito que o sábado foi dado a Israel e que não era necessário ser observado pelos outros, talvez nem mesmo os judeus. Ele teve muitas oportunidades para dizer que o sábado não era importante, que devia ser deixado de lado, porém todas as discussões que ele teve com os fariseus não foram sobre se o sábado deve ser guardado ou não, mas sobre como deve ser guardado. Se alguma vez houve dúvida sobre como guardar o sábado, Jesus a esclareceu. A resposta está na autoridade das Sagradas Escrituras e não nas leis e tradições humanas. O ser humano havia sobrecarregado de tal maneira o sábado que dificilmente se notava o seu sentido. Jesus desfez tudo isso até atingir o coração do sábado, o qual é o relacionamento entre o bondoso Criador e a gente. Assim, longe das atividades seculares, o sábado é um dia de ação, para cuidar do próximo, para entrar em companheirismo, para passar tempo com Deus, com a família, os vizinhos e amigos. Muitos cristãos se surpreendem ao saberem de que o seu dia de culto semanal está baseado nas tradições e regras da igreja e não nas Sagradas Escrituras. E fica bem claro que ele, Jesus, esperava que os seus seguidores continuassem observando o sábado bem depois da sua própria morte e ressurreição. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Com essas palavras, Jesus trouxe à mente uma profecia assustadora de Daniel no Velho Testamento. Agora, por que teria pedido ao povo que orasse para não ter que fugir no sábado, se não esperava que ainda o estivessem santificando? No ano 66, o Império Romano não estava estável. Esse ano é chamado Ano dos 4 Imperadores e 3 deles não morreram de morte natural. Então os judeus pensavam que era uma boa oportunidade de aproveitar-se da instabilidade política para procurar sua própria liberação da opressão romana. O general romano Vespasiano marchou contra Jerusalém para sufocar a insurreição. Antes de atingir seu objetivo, ele chegou a ser imperador em 69 da nossa era e seu filho Tito, futuro imperador, lhe substituiu como general do exército. Tito sitiou a cidade e finalmente no ano 70 da nossa era, o exército romano venceu a defesa, devastou a cidade e destruiu completamente o templo. Um historiador da igreja primitiva relata que os cristãos de Jerusalém se lembraram das palavras de Jesus e escaparam antes de que a cidade caísse nas mãos dos romanos.
Todos que creram em Cristo deixaram Jerusalém e foram para a região chamada Pela e outros lugares além do Rio Jordão, de forma que todos escaparam o desastre generalizado da sua pátria, e não lemos em fonte alguma que nem ao menos um deles pereceu na destruição de Jerusalém. De tão grande serventia foi para os crentes esta advertência do nosso Salvador. Este evento é o cruzamento óbvio da história com a profecia. Conhecemos as datas e os lugares, e Jesus preveu quando estas coisas iam acontecer. Que após, 40 anos depois da sua morte e ressurreição, seus seguidores estariam ainda observando o sábado. Na verdade, durante o período do Novo Testamento, que foi até o fim do primeiro século, os cristãos continuaram observando o sábado do sétimo dia. Isso está claro tanto na Bíblia como nos anais da história. Jesus e seus discípulos basearam seus ensinos nas escrituras hebraicas, o que hoje chamamos de Velho Testamento. Isso manteve os cristãos em comum acordo com seus irmãos judeus. Os cristãos não achavam que tinham uma nova religião. Por serem judeus, eles criam que eram o verdadeiro Israel, filhos de Abraão. E se eram gentios, eram filhos de Abraão pela fé. No centro da teologia judaica e cristã se encontrava a crença em um só Deus, um Deus pessoal e um Criador amoroso que se relaciona com as suas criaturas. Para ambos grupos, a experiência da observância do sábado era central no seu relacionamento com um Criador amoroso. Contudo, para os cristãos, a vida e a morte de Cristo adicionavam uma nova dimensão, uma nova razão de guardar o sábado. Portanto, resta ainda um repouso do sábado para o povo de Deus. Com estas palavras, o apóstolo Paulo indicou que a fé cristã elevou o sábado, o santo dia do Senhor, a uma nova dimensão. Pela morte e ressurreição de Jesus, os cristãos têm uma nova esperança, a esperança de ser libertos de um mundo de pecado. Então, o sábado, que originalmente era o memorial da criação, agora comemora também a salvação, trazendo paz espiritual. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Agora, aqui surgem umas perguntas interessantes. Se os cristãos do primeiro século observavam o sábado do Velho Testamento, o sétimo dia da criação, o santo dia do quarto mandamento, por que hoje muitos cristãos observam o domingo? Quando ocorreu a mudança do sábado para o domingo? Porventura o relato bíblico deixa alguma dica? Os primeiros 4 livros do Novo Testamento formam parte dos documentos cristãos mais antigos. Primeiro, São Marcos escreveu sobre a vida de Cristo. Isso foi no ano 55 da nossa era, ou mais tarde. São Mateus e São Lucas provavelmente escreveram entre finais da década de 60 e o ano 80 da nossa era. São João, o último apóstolo sobrevivente, escreveu seu livro no final do primeiro século. Apesar de terem sido escritos bem mais tarde, 30, 70 anos depois da morte de Cristo, esses livros não contêm o menor indício de que Jesus mesmo ou seus apóstolos trocaram o dia de descanso e culto do sétimo dia pelo primeiro. Portanto, diferente das suposições de muitos que frequentam a igreja, o domingo, como um dia de adoração, era desconhecido na igreja cristã primitiva. Embora o Novo Testamento contenha raras referências de reuniões no primeiro dia da semana, a evidência histórica confirma que os crentes continuaram a observar o sábado através do primeiro século da nossa era. Quando então os cristãos começaram a favorecer o domingo como seu dia de adoração? Hoje a maioria das igrejas tem o seu culto principal aos domingos e o povo presume que eles estão seguindo a prática dos cristãos do primeiro século. Poderiam eles estar enganados? É verdade que o Novo Testamento inclui algumas referências ao primeiro dia da semana, o domingo, mas a Bíblia jamais se refere ao domingo
como um dia sagrado. Os primeiros cristãos observavam o sábado dos 10 mandamentos como um dia de descanso e adoração. Muitos deles adoravam nas sinagogas com os judeus. Então, onde e quando os cristãos primitivos começaram a observar um dia de culto alternativo? A cidade de Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre Magno em 332 a.C. Um dos maiores centros no mundo de literatura, ciência, comércio e local de mescla de ideias religiosas e filosóficas. A evidência sólida de que os cristãos de Alexandria foram os primeiros a substituir a observância do sábado pelo primeiro dia, ou seja, pelo domingo. Isso começou pouco antes de 120 da nossa era. Um dos primeiros documentos que menciona a observância do domingo pelos cristãos é a Epístola de Barnabé. Não se trata do Barnabé mencionado no livro de Atos no Novo Testamento. É um falso Barnabé, com uma falsa epigrafia. Alguém se atribuiu falsamente o nome do apóstolo. Porém, foi alguém da Alexandria, no Egito, onde a tendência era espiritualizar tudo. Isso é o que a Epístola de Barnabé faz, não toma nada literalmente. A Epístola de Barnabé é uma das primeiras evidências do domingo ter sido promovido como dia de culto cristão. Porém, para achar o centro do movimento pró-dominical, temos que transferir o nosso enfoque da Alexandria Oriental ao coração do Império Romano. É na Roma Antiga onde se acha a primeira descrição da observância dominical cristã. Escreve assim Justino Mártir, um converso à nova fé. O domingo é o dia quando temos a nossa reunião, porque neste primeiro dia Deus, tendo obrado uma mudança na escuridão e na matéria, fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos no mesmo dia. Aqui chegamos ao momento crítico da nossa apresentação. Ao instaurar um dia santo semanal fora das raízes bíblicas, os líderes da igreja isolaram o sábado do seu significado espiritual. O sábado se converteria numa formalidade vazia, a sopa quente da política, um teste de autoridade e um penhor de luta pelo poder durante séculos. O domingo foi um atraente substituto do sábado, porque este estava ganhando para si certa influência por causa dos novos acontecimentos na religião pagã, que fizeram do domingo o dia de culto ao sol e de se pensar sobre o sol. Foi inevitável que elementos do culto pagão se infiltrassem no cristianismo. Afinal de contas, os cristãos eram uma minoria num mundo distintamente pagão. Um mundo que adorava a deuses míticos, a imperadores mortos e ao sol invencível. Os historiadores datam o início do Império Romano em 31 a.C., ano quando Otaviano derrotou as forças de Antônio e Cleópatra do Egito e se posicionou em Roma para governar como primeiro César, o César Augusto. Foi nessa altura que ele levou a Roma 2 grandes obeliscos. Um deles o colocou nos Circus Maximus. Não foi somente dedicado ao Deus Sol, mas também era o sinal visível de que Roma tinha conquistado o Egito. A dedicatória escrita nele diz assim: César Augusto dedica este obelisco como uma dádiva ao Sol, pois Egito foi conquistado. De maneira que o povo que ia ao circo para assistir aos jogos podia ver não só esta dedicatória ao Sol, mas também perceber que o Deus Sol romano tinha prevalecido sobre o Deus Sol egípcio. Os relatos da metade do primeiro século dão mais evidências da popularidade do culto ao Sol. O imperador Nero encomendou a escultura de uma estátua de 35 metros de altura, com a cabeça semelhante à dele, ao estilo do Deus Sol.
Quando Vespasiano construiu o grande anfiteatro, conhecido hoje como Coliseu, ele tomou esse enorme colosso de Nero, pois colosso é a palavra antiga para estátua, e mudou algumas feições do rosto e a dedicou ao deus Sol. O imperador Elagabalus era tão devoto ao seu deus Sol oriental que tomou o nome dele para si mesmo. Trouxe seu deus na forma de meteorito preto da Síria até Roma e adotou um estilo de vida oriental. O sol era adorado em Emesa, sob o nome de Elagabalus e sob a forma de uma pedra cônica preta, a qual, como era assim universalmente conhecida, caíra do céu naquele local sagrado. Em solene procissão pelas ruas de Roma, o caminho foi coberto com pó de ouro. A pedra preta, assentada sobre joias preciosas, era colocada numa carruagem puxada por 6 cavalos brancos como a neve. O devoto imperador segurava as rédeas. A importância do culto ao sol no Império Romano se nota durante os reinados de Aureliano, imperador desde 270 até 275 da nossa era. Ele estabeleceu a religião estatal que incluía o culto ao imperador e o culto ao sol Invictus, o invencível. Ele quis unificar todas as religiões sob o deus Sol. Diocleciano chegou ao poder no ano 284 depois de Cristo e era também devoto ao deus Sol. Ele manteve os princípios aurelianos da religião estatal, declarando-se a si mesmo Deus. Eventualmente, ele deu ordens para se iniciar a perseguição dos cristãos. Para alguns líderes cristãos, havia razão de se tirar partido da popularidade do domingo. A observância do domingo faria a cristandade mais atraente para pagãos que já adoravam o sol nesse dia. Por exemplo, Constantino era, assim como Aureliano e Diocleciano, um adorador do sol. Porém, ele foi o primeiro imperador a professar o cristianismo. Foi durante uma cruzada contra os seus inimigos que ele supostamente se converteu ao cristianismo. Seus biógrafos dizem que durante uma batalha-chave perto de Roma, Constantino viu uma cruz luminosa no céu. Ele associou essa visão com a sua vitória subsequente e declarou-se cristão. Os historiadores não têm certeza se a conversão de Constantino foi genuína ou não, já que ele também manteve as suas superstições pagãs durante a maior parte do seu reinado. Ele aceitou batizar-se somente quando estava no seu leito de morte. Ainda assim, seu reinado marcou uma reviravolta dramática na história do cristianismo. Parece que a religião pessoal de Constantino era uma mistura do culto ao sol mitraísta e o cristianismo. Segundo seu biógrafo Eusébio, Constantino ordenou ao seu exército que honrasse cuidadosamente o dia do Senhor, o domingo, chamando-o o dia da luz e do sol, claramente em termos pagãos. Considere essa passagem da sua famosa lei dominical do ano 321 da nossa era. No venerável dia do sol, que os magistrados e o povo que mora nas cidades descansem e que as oficinas estejam fechadas. No campo, no entanto, os que se dedicam à agricultura podem continuar livre e legalmente seus trabalhos. A primeira lei obrigando ao povo a celebrar e descansar no domingo foi uma lei promulgada pelo imperador Constantino 321 depois de Cristo. Não se faz nenhuma referência à teologia cristã nem aos ideais cristãos. Se pede abster-se de trabalhar no venerável dia do sol, o qual é uma alusão ao fato de que o sol era mais e mais um objeto de adoração. Desta forma, a primeira lei dominical, ordenando ao povo a observar o domingo, não tinha nenhum sabor cristão. Será que a lei dominical de Constantino definiu a questão do sábado e do domingo? Não segundo os registros da antiga cidade de Laodiceia, onde os líderes eclesiásticos se reuniram em meados do IV século.
O Concílio Eclesiástico de Laodiceia tratou especificamente sobre quais escrituras deveriam ler-se nos cultos de sábado. Os evangelhos são para serem lidos no sábado, juntamente com as outras escrituras. O fato de que o concílio tratou desse assunto é uma prova irrefutável de que os membros da igreja cristã assistiam aos cultos de adoração no sábado do 7º dia. Tome-se conta de que isto ocorria 300 anos depois de Cristo. E ainda tem mais. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. E se puderem, devem honrar o dia do Senhor, descansando como cristãos. Se alguém for encontrado judaizando, seja ele anátema de Cristo. O que o concílio quis dizer com judaizar? Os judaizantes eram aqueles cristãos que não trabalhavam no sábado, assim como os judeus. Os líderes cristãos queriam que todos trabalhassem no dia do sábado e se abstivessem de trabalhar no primeiro dia da semana, o qual eles chamavam de dia do Senhor. E isso estava de acordo com a lei dominical promulgada pelo imperador Constantino. Apesar da popularidade do culto ao sol e das leis dominicais dos imperadores, muitos cristãos continuaram adorando no sábado do 7º dia. De fato, foram poucas as igrejas cristãs que abandonaram o sábado. Embora quase todas as igrejas do mundo celebrem os sagrados mistérios no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por conta de alguma tradição antiga, cessaram de fazê-lo. Sem dúvida alguma, houve cristãos que ainda observavam o sábado do 7º dia, mesmo na segunda metade do 4º século. Apesar de discussões teológicas, preconceitos antijudaicos e os decretos do imperador, o sábado esteve no centro do conflito entre os papas e os patriarcas. O dia semanal de descanso e de adoração tornou-se a prova de autoridade eclesiástica e a marca de submissão à soberania de uma nova forma de governo religioso. Foi a principal causa da maior brecha que dividiu a igreja cristã por 900 anos. Porém, falaremos mais disto quando voltarmos com o 7º dia, revelações das páginas perdidas da história.